A Assembleia Nacional de Angola viveu fortes confrontos de palavras contundentes ao longo dos debates da semana passada. Neste momento, trazemos-vos uma análise ao discurso do deputado Lourenço Lumingo, que fez duras críticas tanto ao Presidente da República de Angola como à Vice-Presidente da República. Família, não se esqueçam, um like, uma partilha, um comentário e principalmente a vossa inscrição no canal são combustíveis essenciais para continuarmos deste lado a trazer-vos muitas outras análises sobre temas relevantes. Fiquem connosco até ao fim. O discurso do deputado Lourenço Lumingo, na sessão plenária dedicada ao relatório de execução do quarto trimestre do OGE 2024, é um pronunciamento contundente, com forte carga política e crítica social, que levanta várias questões fundamentais sobre a governação atual e a transparência no uso dos recursos públicos. Lumingo começa por sublinhar uma grave incongruência nos dados apresentados no relatório, um déficit entre a execução orçamental, 6 trilhões de kwanzas, e as receitas arrecadadas, 5 trilhões. O relatório que nos é apresentado hoje, ab início, apresenta incongruências nos dados. Os números ali expostos levantam dúvidas legítimas e exigem explicações concretas. Segundo o documento, a execução orçamental ronda os 6 trilhões de kwanzas, mas, no entanto, as receitas arrecadadas somam apenas 5 trilhões de kwanzas. Senhora Secretária do Estado, como se justifica que se esteja a gastar mais do que aquilo que se efetivamente arrecada? Esta crítica toca num problema estrutural do Estado angolano, a falta de rigor, transparência e prestação de contas na execução do orçamento. Quando o deputado afirma que este tipo de incongruência oficializa os roubos, denuncia um clima de impunidade e apropriação indevida dos recursos públicos. Este tipo de dados descredibiliza todo o documento na sua totalidade, porque é exatamente assim que vocês oficializam os roubos neste país. Defesa versus sector social. A crítica à desproporção obscena entre os investimentos na defesa e segurança, em comparação com os sectores da saúde e da educação, é um dos pontos altos. Ainda mais é a desproporção obscena entre a execução financeira no setor da defesa, segurança e ordem pública e a do setor social, que inclui a saúde e a educação. Mais uma vez, este governo revela ao país e ao mundo as suas prioridades profundamente deturpadas e moralmente condenáveis. Enquanto o país é assolado por surto de cólera, com mais de 25 mil casos oficialmente confirmados, enquanto os nossos hospitais colapsam e as escolas se degradam, a saúde pública continua sistematicamente subfinanciada, abandonada, esquecida e desvalorizada. Se não colocarmos a saúde e a educação no centro das prioridades nacionais, estaremos a enterrar não só o presente, mas o futuro da nação. E isto, a história jamais perdoará. Hoje, devemos ter como razões e interesses sublimes de Estado a saúde e a educação. Trata-se de uma acusação séria de que o governo privilegia gastos militares em detrimento do bem-estar da população, agravando uma crise social evidente. Num país com 25 mil casos de cólera e hospitais em colapso, não se justifica este desequilíbrio orçamental. O apelo a colocar saúde e educação como razões e interesses sublimes de Estado constitui uma chamada de atenção importante. Sem investimento nestes sectores, o país compromete o seu próprio futuro. E como se não bastasse, deparamos-nos com a ausência de informações claras sobre os custos das viagens presidenciais neste trimestre. Não é segredo que o senhor Presidente da República tem batido recordes, não de boa governação, mas de acumulação de milhas na TAG. Segundo o jornal O País, o Presidente da República realizou nos últimos anos cerca de 112 viagens ao exterior e, por falta de ocupação, este facto levou a Esperança Costa, a vice-presidente de Angola, a deslocar-se 224 vezes ao aeroporto para despedir-se e receber um presidente que chega ao país com uma mala cheia de nada. Lumingo toca num ponto particularmente sensível para o eleitorado, o custo e a frequência das viagens presidenciais. Ao referir que o presidente já teria realizado 112 viagens ao exterior com um custo estimado de cerca de $1 bilhão, o deputado denuncia não apenas um gasto excessivo, mas também a falta de retorno visível para a nação.
A ironia de que o presidente já supera muitos pilotos da TAAG em horas de voo reforça a imagem de um líder desconectado das prioridades internas. Além disso, a crítica à vice-presidente, que teria se deslocado 224 vezes ao aeroporto, reforça a percepção de um governo mais preocupado com formalidades protocolares do que com governar de forma eficaz. Há quem diz que, em termos de horas de voo, o presidente da República já supera muitos pilotos da TAG. Estas viagens com um custo a rondar quase $1 bilhão, dinheiro que poderia... Um ponto de ordem do deputado Vunda Salucombos. Faz favor, ponto de ordem. Obrigado, senhora Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, caros auxiliares do titular do Poder Executivo. Senhora Presidente, em primeiro lugar, o colega que está a falar está fora da ordem. Está fora da ordem. E é preciso dizer aqui hoje, porque é recorrente a UNITA e os seus ativistas trazerem essa questão das viagens do senhor Presidente. Primeiro, devem separar as viagens do Presidente enquanto Presidente da União Africana. Porque, sim, o nosso Presidente hoje tem ações e viaja enquanto Presidente da União Africana. E também tem ações e viaja enquanto Presidente da República. E é um órgão de soberania que tem esse direito, como os deputados também viajam em missões de serviço. E trazer esse assunto das viagens do Presidente, como se o Presidente tivesse a gastar mal o dinheiro do erário público, primeiro, belisca a separação de poderes, e é isso que eu queria chamar a atenção, belisca a separação de poderes, porque a Assembleia Nacional também faz sim, de pia internacional. E o Presidente também tem esse direito. Obrigado. Deputado Lumingo, continua a sua intervenção, se faz favor. Estas viagens com um custo a rondar quase $1 bilhão, dinheiro que poderia e deveria transformar o Mochico Leste, Cunene e Quando em grandes cidades africanas. Mais uma vez, estamos a alimentar o sonho da infância de um homem de viajar pelo mundo enquanto a diplomacia falha. E os resultados dessas andanças continuam invisíveis para a nação angolana. E agora, permitam-me falar de Cabinda, a província mártir, a província esquecida, a província explorada. Caros auxiliares do titular do Poder Executivo, recentemente os deputados do Círculo de Cabinda realizaram visitas em várias escolas, como Escola Primária de Mbaca, Povo Grande, Chueca, Luvassa Sul, Palmeirinhas de Lombo Lombo. O que se viu foi desumano. Crianças sentadas no chão durante as aulas, sem carteiras, sem luz, sem água, sem casas de banho. Professores e alunos em condições degradantes, um autêntico retrato de abandono e descaso governamental. Enquanto os filhos da elite estudam nas melhores escolas da Europa, os filhos de Cabinda vivem uma humilhação diária num território rico em recursos que sustenta significativamente o hoje é angolano. A defesa de Cabinda é um dos momentos mais emocionais do discurso. Lumingo pinta um retrato de abandono total. Escolas degradadas, obras paradas há mais de 10 anos, exploração desenfreada de recursos naturais por estrangeiros e elites nacionais, e uma população empobrecida e marginalizada. A denúncia do fim da subvenção das passagens aéreas entre Luanda e Cabinda agrava este cenário, criando a imagem de uma região esquecida e ainda mais isolada, o que pode alimentar sentimentos de descontentamento político e regionalismo. Para além disso, temos ainda as obras de construção do campus universitário do Caio e da Mediateca de Cabinda, abandonada há mais de 10 anos. Tudo isto demonstra apenas que Cabinda não está nas prioridades deste governo. A nossa madeira é levada pelos chineses, o nosso petróleo é explorado pelos americanos, o nosso ouro vai para os brasileiros e alguns generais próximos do poder político angolano. E o povo de Cabinda fica condenado à miséria, à fome, ao desemprego e aos derrames de petróleo que destroem as suas terras e o seu futuro. Até quando, minha Cabinda?
A recente decisão do Presidente da República de pôr o fim à subvenção dos valores dos bilhetes para a passagem aérea entre Luanda e Cabinda e vice-versa é mais um duro golpe contra a população da nossa bola comum, cujas vidas e economias dependem fortemente dessa ligação aérea. Esta medida ameaça paralisar a já frágil economia local, aumentando o custo de vida para uma população que já enfrenta enormes dificuldades. Questiona-se se o governo ponderou devidamente os impactos sociais e econômicos desta decisão, que agrava ainda mais o isolamento de Cabinda e mina os direitos dos seus cidadãos à mobilidade e à dignidade. O discurso ganha ainda mais intensidade na sua parte final. Surge um apelo direto à população de Cabinda para que em 2027 mande passear o MPLA, um chamado claro à mudança política. Lumingo também exorta os próprios deputados do MPLA a votarem contra o relatório, numa tentativa de romper com a lógica da obediência partidária cega. A frase "Este relatório é um espelho da vossa alma política" é particularmente forte. O deputado não critica apenas um documento técnico, mas todo um modelo de governação e os seus valores morais. É legítimo questionar por que razão o governo continua a perseguir e a penalizar a população de Cabinda. Depois do inexplicável encerramento do porto de Quimbumba, no município do Soio, que dinamizava a atividade econômica da província, agora surpreende os cabindos com um fino subsídio aéreo essencial para manter o contato com o resto do país. Por isto, apelo ao povo de Cabinda, repito, apelo ao povo de Cabinda, em 2027 temos que mandar passear definitivamente o MPLA em Cabinda. Senhores membros do Executivo, o povo está cansado da vossa insensibilidade gritante. O povo está farto do vosso silêncio cúmplice. O povo já não aguenta mais aturar um governo que o abandonou e o traiu. É hora de mudar com coragem e determinação. É hora de agir com justiça, senão serão acusados de serem cúmplices dessa desgraça. A história julgará implacavelmente cada um de nós. E a história não será generosa com aqueles que, tendo nas mãos o poder de transformar vida, escolheram proteger privilégios e ignorar o sofrimento do povo. Este relatório de execução não é apenas um documento técnico, é um espelho da vossa alma política. Repito, é o espelho da vossa alma política. E neste momento, ele reflete um governo sem empatia, sem visão, sem rumo e, o pior ainda, um governo sem vergonha. E nós, enquanto representantes do povo, não podemos e nem devemos continuar a fingir que está tudo bem. Não podemos ser cúmplices do engano e da mentira. Por esta razão, lanço um apelo direto à bancada parlamentar do MPLA. Tenham coragem moral de votar contra este relatório para que ele seja revisto com seriedade, com verdade e com honestidade. Porque os números que aí constam mentem descaradamente ao povo angolano. Tenho dito e muito obrigado. Cialan Bubote. A denúncia da falta de transparência nos números orçamentais, a acusação de prioridades orçamentais erradas que sacrificam saúde e educação em favor da defesa e das viagens presidenciais, o uso de recursos públicos para fins questionáveis e luxos, a situação dramática e de abandono em Cabinda com a exploração de recursos e miséria da população local, o apelo político claro à mudança em 2027 e a crítica moral à atual governação. Trata-se de um discurso fortemente combativo que procura mobilizar não só a bancada da oposição como a própria sociedade civil e que expõe feridas abertas da governação angolana atual. Corrupção, má gestão, desigualdade e um fosso crescente entre elite e povo. O deputado escolheu exemplos que ressoam emocionalmente com a população. Cólera, escolas degradadas, luxo das elites, e isso torna o seu discurso potente no campo da opinião pública.